Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão, tá certo? Genética mendeliana, determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Então o azão dá amarelo. Vamos colocar um círculo amarelo aí para lembrar. Azão dá amarelo. Entretanto, em homozigose, que é homozigose é quando um alelo vem com um par igual a ele. Então homozigose seria azão-azão ou azinho-azinho, né? A gente tem homozigose dominante e homozigose recessiva. Então, a homozigose do azão é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Então esse indivíduo não chega a nascer, ele morre no útero. Por isso que ele não entra na conta. Sempre que a gente se deparar com um alelo letal, a gente tem que entender que se esse alelo letal entrar em ação e matar o indivíduo, ele não entra para a conta da prole. Beleza? Já o alelo recessivo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos. Então azinho vai dar uma coloração preta. Vamos colocar um círculo preto aí nesse azinho. Com base nessas informações, considere o heredograma. Tá certo? Então você tem um heredograma, beleza? E você tem aqui, lembrar do heredograma, né? Primeira geração está na primeira linha, segunda geração na segunda linha, terceira geração na terceira linha. Indivíduo que é um quadradinho, macho. Indivíduo que é um círculo, fêmea. Beleza? Se está pintado é porque vai apresentar o que está sendo estudado. Nesse caso aqui, está pintado, vai ser os animais de pelagem preta. Não está pintado também é importante, né? Significa que está vivo. Se está vivo, tem um azão, então não pode ser azão-azão, porque azão-azão morre. Beleza? Então, a gente tem esse heredograma. A gente já consegue enxergar algumas coisas nele, né? A gente já percebe que os indivíduos que não estão pintados, estão vivos e que são amarelos, tá certo? Tem pelagem amarela. Se eles estão vivos aqui, eles só podem ser azão-azinho. Beleza? Porque se for azão-azão, já falou. Azão-azão em homozigose é letal, então ele não estaria aí para contar a história. E aí vem a pergunta, né? Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números 7 e 8, aqui ó, 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela? Ou seja, esse 11 aqui é justamente essa probabilidade. Ele está falando desse casal, qual é a chance disso acontecer? Uma fêmea viva, né? E com pelagem amarela. Beleza? Então o que, que a gente enxerga logo aqui? A gente já enxerga que azão-azão morre. Azão-azinho vai nascer com pelagem amarela. E azinho-azinho, desculpa aqui pessoal, azinho-azinho, tá errado, tá? Não percebi isso, perdão. Azinho-azinho, tá certo? Nasce com a pelagem preta. Azinho-azinho, desculpa aqui. Depois eu vou consertar isso. E aí, o que é que a gente vai ter? Todos os vivos que são amarelos só podem ser azão-azinho. Fica bem óbvio, a gente já conseguiu, tá certo? O genótipo de todos os indivíduos amarelos. Só pode ser azão-azinho. Se ele está vivo e amarelo, é azão-azinho. E os indivíduos pretos, tá certo? De pelagem preta, só pode ser azinho-azinho. Pronto, aqui tá certo, tá? Esqueçam isso aqui, tá errado. Azinho-azinho aqui. E aí, com isso, você já consegue enxergar o heredograma, mas pouco interessa nessa questão. Ele quer saber aqui, ó. Qual é a probabilidade, tá certo? Dessa fêmea aqui nascer azão-azinho. A gente tem que pegar o pai, azão-azinho, com a mãe, que é azão-azinho. Qual é a chance, quais são as chances de nascerem azão-azinho? As chances de nascerem azão-azinho. Então, azão com azão, azão-azão. Azão pode se encontrar com esse azinho, azão-azinho. Esse azinho pode se encontrar com azão, azão-azinho. E esse azinho pode se encontrar com esse azinho, azinho-azinho. Então, nós temos 4 possibilidades. Só que dessas possibilidades, o azão-azão, ele não vai nascer. Então, ele sai fora da conta. Ao invés de ter 4 possibilidades de nascimento, você só tem 3 possibilidades de nascimento. Lembrem-se, é a chance de nascer uma fêmea. Nascer. Esse não tem chance de nascer porque ele morre no útero. Então, você vai trabalhar em cima desses 3. Ok? Desses três aqui, qual que vai ter a pelagem amarela? Esses 2. Então, a gente tem esses 2 com a pelagem amarela. 2 de 3 possíveis. Então, a gente vai ter 2/3. 2 entre 3 possibilidades vão ser amarelos.
Além disso, lembre-se do detalhe muito importante, tá certo? Qual é o detalhe? Fêmea. Além de amarelo, tem que ser fêmea. Ou vai ser fêmea ou vai ser macho. Então 50% para cada. Como é que a gente representa 50% em fração? 1/2. Tá certo? A gente vai multiplicar isso por 1/2. Por que a gente multiplica? É só lembrar da regra do E, né, do I e do OU. Por quê? Você está querendo saber qual é a chance, a probabilidade de nascer um indivíduo com pelagem amarela, 2/3, então multiplica, tá certo? Multiplica, e fêmea, que é de 1/2, tá certo? Se você está multiplicando aqui, muito simples, a multiplicação de frações, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, 2 sobre 6. 2 sobre 6, simplificando, né? Dividindo isso aqui por 2, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3. A gente simplifica isso aqui 1/3. Então a chance de nascer um indivíduo com a pelagem amarela e fêmea é de 1/3. Lá nas alternativas, procura 1/3, que é aproximadamente 33%, né? 33,33333, marca sem medo, letra B.